Sabe aquelas perguntas gigantes que a gente se faz sobre a vida, sobre o amor, sobre qual o sentido de tudo isso? Pois é, a gente vai mergulhar hoje num diálogo muito especial. De um lado, o Papa Bento XVI, um dos grandes intelectuais da fé. E do outro, jovens, cheios de dúvidas, perguntando na lata sobre tudo isso. Vamos ver que respostas incríveis saíram desse encontro. Para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender o contexto desse diálogo. Depois, a gente fala sobre como ler um livro antigo como a Bíblia hoje. Em seguida, um tema que pega todo mundo, o amor. Aí a gente entra nos desafios da fé no mundo atual, na relação entre ciência e religião, e fechamos com uma escolha fundamental que, no fundo, todo mundo tem que fazer. Então, imagina a cena. Um encontro aberto, sem filtro, onde jovens de Roma tiveram a chance de perguntar o que quisessem, as dúvidas mais reais para o Bento XVI. Não foi uma palestra, sabe? Foi uma conversa de verdade sobre aquelas angústias que todo mundo sente quando está começando a vida adulta. E as perguntas foram direto ao ponto, girando em torno de 3 eixos que são super importantes da nossa vida. Primeiro, como achar um norte, uma direção para a vida. Segundo, como entender o amor de verdade. E terceiro, aquela questão clássica, como é que a fé e a ciência podem andar juntas. Ok, vamos para o nosso primeiro grande tema. Para essa busca por orientação, a primeira pergunta foi sobre a Bíblia. Tipo, como é que um monte de textos escritos há milhares de anos pode ajudar a gente com os perrengues de hoje? E essa é a questão central, né? Muita gente olha para a Bíblia e vê um livro de história, talvez de literatura, algo meio distante da nossa realidade. A provocação era essa: dá para fazer essa ponte entre um texto tão antigo e o nosso dia a dia? A resposta do Bento XVI foi super prática, um método em 3 passos. Primeiro, não é para ler como se fosse um livro da faculdade, é para ler em oração como um diálogo pessoal. Segundo, não vá sozinho, se deixe ajudar por mestres da fé, gente que tem mais caminhada e pode te dar uma luz. E terceiro, que é fundamental, leia dentro da grande companhia da igreja, ou seja, entendendo que esses textos fazem parte de uma comunidade viva que interpreta isso há séculos. Agora vamos para o segundo desafio, um que mexe com todo mundo, o amor. A questão que os jovens levantaram foi sobre a dificuldade de amar de verdade no mundo que parece o tempo todo empurrar a gente para o individualismo, para uma cultura de consumo até nos relacionamentos. E aqui o contraste é muito claro. De um lado, o que ele chama de amor egoísta, que é essa visão de consumo, onde a outra pessoa existe para me satisfazer. E do outro lado, o amor doação. Essa ideia é bem forte. É um sair de si mesmo, um se abandonar para encontrar o outro. E o mais louco é que, nesse processo, a gente acaba se encontrando de um jeito muito mais pleno, descobrindo uma alegria que o egoísmo nunca vai dar. Para dar base a essa visão, ele volta lá no comecinho da Bíblia. Essa citação do Gênesis não é apresentada como uma regra qualquer, mas como uma descrição do que é o amor no casamento. Uma união tão profunda que cria uma realidade nova, uma só carne. Então, o ponto-chave é este. Nessa perspectiva, o casamento não é só uma regra cultural ou uma inversão da igreja. É algo que está na fábrica do ser humano, sabe? Foi inscrito na gente pelo próprio Criador, lá no início. É como se fosse um sacramento da criação. Agora vamos para o nosso terceiro ponto. O desafio agora sai do pessoal e vai para o social. Como é que a gente vive a fé numa sociedade que, na maior parte do tempo, age como se Deus simplesmente não existisse? A pergunta foi essa, bem direta. E a resposta do Bento XVI não foi sobre perseguição ou ataque, mas algo bem mais sutil, que ele resumiu em uma única palavra. E a palavra é essa, secularismo. E o interessante aqui é a definição. Não é sobre ser ateu, é sobre um jeito de viver, uma mentalidade de que Deus, se até existe, é um assunto privado, que não tem nada a ver com a vida pública, com o trabalho, com a ciência. E diante desse desafio, a proposta não é partir para a briga, para uma guerra cultural. É um convite. A resposta seria trazer Deus de volta para a conversa, não como uma ideia vaga, mas através do conhecimento de um rosto específico, o de Jesus Cristo, trazendo essa realidade de volta para a vida. E isso nos leva direto para o quarto desafio, que é talvez o mais intelectual de todos. Será que a ciência, com tudo que descobriu, tornou a fé uma coisa ultrapassada? Elas são mesmo inimigas ou tem como conversar? O raciocínio de Bento XVI começa com algo que a gente quase nunca para pensar. O universo tem uma lógica, uma estrutura matemática, e a nossa mente, que criou a linguagem da matemática, consegue decifrar essa lógica.
Só isso já é uma coisa impressionante. E essa observação leva a uma pergunta filosófica gigante. Por quê? Porque a lógica que está na nossa cabeça bate com a lógica que rege as estrelas. É só uma coincidência absurda? A resposta, segundo ele, está aqui. Isso mostra uma coisa que vai contra o senso comum. Longe de ser uma fuga da razão, o cristianismo é apresentado como uma grande aposta na racionalidade. É a fé de que o universo faz sentido porque ele veio de uma inteligência. E com isso, a gente amarra tudo e chega na conclusão. No final das contas, tudo se resume a uma escolha fundamental entre duas maneiras completamente diferentes de enxergar a realidade. De um lado, a opção pela prioridade da razão. É a crença de que, na origem de tudo, existe uma inteligência, uma razão que cria, e por isso o universo faz sentido. Do outro lado, a prioridade do irracional. A ideia de que tudo, inclusive a nossa inteligência, é um produto aleatório do acaso, sem propósito nenhum. Mas a proposta cristã coloca uma camada final e decisiva nisso. Essa razão criadora que estaria no início de tudo não é uma força fria, impessoal, tipo um computador cósmico. A afirmação da fé é que essa inteligência primeira é, acima de tudo, amor. E assim, a gente termina com a pergunta que resume todo o debate. O que está na base de tudo que existe? Uma grande inteligência ou o puro acaso? E veja bem, essa não é só uma questão teórica, de filosofia. O jeito que a gente responde a isso muda completamente a forma como a gente enxerga o mundo e o nosso papel nele. A resposta define como a gente vive.